O final da Segunda Guerra Mundial marcou o início da colocação fora da Europa de um contingente significativo de deslocados e refugiados de guerra. A inserção de um novo cenário internacional apontou para a necessidade de reestruturação da política imigratória, que, por outro lado, expressava uma nova geopolítica de desenvolvimento do então mundo capitalista. Mas a chegada dos imigrantes fugindo do nazismo não foi bem vista pelo governo, nem pelos habitantes brasileiros da época. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial deu início a uma onda de violência contra imigrantes germânicos por todo o país. Nas cidades de rota, não foi diferente. Os imigrantes alemães foram perseguidos e muitos acabaram sendo torturados. Famílias inteiras precisaram fugir e se refugiar em comunidades próprias, conhecido como colônias, e que até hoje mantém a cultura germânica. Zuzu Angel, a estilista em busca de seu anjo. Como não viver o drama das outras mães que não tinham coragem? Às vezes nem tinham dinheiro para sair pelo mundo gritando como eu fazia para procurar o meu filho desaparecido. Isto é, assassinaram na tortura? Que todo mundo sabia e fingia que não sabia. Torturado e assassinado. Nessas milhares de masmorras que a ditadura criou por todo o Brasil. Zuzu era mãe de uma das vítimas de tortura pelo regime militar diante da ditadura. Seu filho Stuart, o mais velho, desapareceu logo após participar do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Zuzu lutava dia após dia para saber do paradeiro de seu filho. Usando seu trabalho de estilista, organizou um desfile feito em Nova York. E, em suas palavras, a primeira coleção de moda política do mundo. Modelos desfilavam com seus vestidos super delicados, bordados com símbolos remetentes à ditadura militar e à liberdade tomada de cidadãos que apenas lutavam pelos seus direitos. Zuzu vestiu um vestido preto, com vários anjinhos, simbolizando o luto e a dor causada por essa ignorância diante de tantas vidas perdidas. Nascia ali uma imagem que passaria a marcar suas criações, a do anjo, símbolo de pureza e do filho perdido. Após a confirmação da morte de seu filho, continuou lutando firmemente pelos anjos injustiçados. E em 14 de abril de 1976, foi morta, através de agentes do regime militar. E uma noite, dias antes de morrer, estava juntamente de sua amiga, Antonina Murat, mãe de uma anja injustiçada. Foi quando o homem tentou segurar Zuzu à força, e a mesma reagiu a gritos. Mataram meu filho, pois agora me matem. Eu não tenho medo. Vocês ainda pagarão por tudo que estão fazendo. E continuou com sua amiga após se safarem. As ameaças estão chegando, mas eu tenho certeza que chegarei ao fim. Então, meu pai é italiano, né? Então ele chegou no Brasil em 1956, ele serviu a Segunda Guerra como marinheiro, né? Pela Marinha Italiana, e com o final da guerra, a Itália toda devastada, primeiro veio o irmão mais velho, e depois ele veio em seguida. Chegando aqui, ele foi trabalhar numa metalúrgica. Aí da metalúrgica ele abriu um comércio, né? Ele era comerciante de bar, padaria, e aí começou a ganhar a vida. Só que naquele tempo não existia comunicação, quer dizer, a família dele, que eram 11 irmãos, 3 aqui no Brasil, e eles trouxeram mais 4. Ficava muito tempo sem se comunicar, né? Então era uma carta na Páscoa, uma carta no Natal,
é muito diferente do que a vida que a gente vê hoje com meu filho, por exemplo, que está lá nos Estados Unidos. Eu falo por vídeo a hora que eu quiser. E a vida deles lá era muito sofrida, não tinha alimento, não tinha trabalho, a Europa devastada, não só a Itália. E aqui eles vieram, né, fazer a América, como se falava, né? E ele conseguiu uma condição melhor, comprou uma casa, formou família, né, casou com brasileira, formou família e conseguiu fazer a vida aqui. Ele faleceu em 2011 com 84 anos, ele é de 1927. Antes do seu pai falecer, ele já estava estabelecido aqui por quanto tempo? Ai, meu pai chegou em 56, faleceu em 2011. 45 anos? Acho que 45 anos. E ele se sentiu estrangeiro ou ele se sentiu acolhido quando ele chegou aqui? Meu pai se sentiu sempre estrangeiro, né? Tanto é que ele nunca perdeu o sotaque. Ele tinha a identidade brasileira, quer dizer, ele tinha o visto de permanência, porque na época que ele chegou em seguida já foram fazendo visto, e ele também casou com uma brasileira, tinha filhos, casa constituída, então a situação dele de imigrante era legal, mas meu pai nunca se sentiu brasileiro. Ele não votava, ele não se naturalizou, ele não aprendeu o vocabulário como a gente fala, ele morreu falando italiano, ele falava com sotaque italiano, apesar de ter o comércio, tudo. Ele sentia muita falta da pátria dele, muita falta. Mas o Brasil, na realidade, para ele, foi uma porta que se abriu em virtude do que tinha acontecido na guerra, né? A guerra devastou a Europa, principalmente a Itália, né? Depois que ele veio pra cá, ele nunca mais teve contato com a família dele de lá? Não. O contato que meu pai tinha, 3 irmãos aqui e 3 irmãos aqui e tinham 6 na Itália. O contato era por carta, porque não tinha nem telefone, nada, né? Meu pai, a gente veio ter telefone em 1994, acho, 1992. E as ligações eram muito caras, então só ligava na Páscoa, no Natal, no aniversário, né? Marcava a hora, porque daqui para lá eram 5 horas de diferença, para mais. Então meu pai ligava tipo 7 horas da manhã para ser meio-dia lá, né? E quando ia ligar um evento, todo mundo ficava do lado, né, para falar, porque tinha que ser corrido, só aquele pouquinho que era muito caro. Depois, em 2008, meu pai voltou para a Itália, ficou 3 anos e voltou aqui para o Brasil. Quando ele retornou para o Brasil, já bem adoentado mesmo para falecer. Mas quando ele veio de navio, né? Então demorou tipo mais 20, quase 30 dias dentro do navio para chegar aqui em 56. Agora, quando ele foi em 2008, já foi de avião, né? Então demorou menos tempo, as condições eram muito melhores, né? Já pegou uma Itália bem construída, bem situada, né? Já na zona do euro. Então era tudo mais fácil. Agora, quando ele veio, era muito difícil, foi muito difícil a imagem, né? Professora, e como foi viver diante a ditadura militar? A gente começou a sentir muito quando era pequena já, né? Com uns 8 anos, na frente da minha casa, tinha uma vizinha que tinha 2 filhos, um casal, e o marido dela, na época, era traficante. Então o DOPS, que era a polícia que cuidava dessa coisa, vivia na casa dela. Então tinha as histórias assim mirabolantes em relação a ela, né? Que, por exemplo, ela foi pega para interrogatório, falavam que tiraram a unha dela, que ela foi torturada. Então eram essas histórias que a gente ouvia pequena, né? De tortura, de privação de residência, de moradia, tinha que viver fugida, não podia sair de casa. Isso a polícia fazia com quem era contraventor na época, né? E ela sofria pelo fato do marido dela ser assim, apesar dele não estar mais em São Paulo. Ele tinha fugido para o Rio de Janeiro. Mas ela, toda vez que tinha alguma coisa em relação a ele, a polícia baixava na casa dela. E para proteger as crianças, ela sempre ia prestar depoimento no antigo DOPS, né? E lá que falavam que ela sofria tortura. Quem falava? Os próprios filhos, que eram crianças como eu, né? E fora a escola, né? Que a gente tinha que
cantar o hino nacional, formar fila, o uniforme era uma camisa com bolso, na escola era a prefeitura na época. A gente tinha na frente, assim, na frente, em cima da lousa, a foto do presidente na época, se eu não me engano, era Castelo Branco, Alves Alivo. E aquilo ali, o professor tinha matéria de USPB, moral e cívica, você aprendia como se comportar, como falar. Se a diretora chegasse na porta, você tinha que levantar. A professora, você não se mexia para o lado que a professora não deixava. Então, era uma coisa muito rígida, muito, né? Muito rígida mesmo. Escola pública, porque eu estudei a vida inteira em escola pública. Professora, você tem mais alguma coisa para falar sobre a ditadura? Olha, gente, a ditadura, para mim, é um momento que a gente não deveria viver nunca mais. Não só nós, porque a nossa ditadura ainda foi leve, em compensação do que viveram os nossos vizinhos. Chile, principalmente, Argentina, né, todos eles, a própria Venezuela, Cuba, né, com aquela questão fechada do socialismo. Eu acho que a liberdade de expressão é a melhor forma. Então, mesmo lá dos tempos, como a gente começou a ver lá da Mesopotâmia, quando eles começaram a criar as formas de sociedade, a própria democracia grega e o que vem vindo, é a melhor forma de viver, certo? É a melhor forma, um respeitando o outro. Quando um manda, o outro obedece, não funciona. Porque foi assim que eu fui criada a vida inteira, né? Eu vim sair da ditadura, eu já, em 1988, 90, eu já tinha 20 e poucos anos, 23, né? Então, vocês imaginam, desde que eu nasci em 67, a ditadura começou em 64, né? Até 88, 89, dentro de um regime onde você não pode falar nada, você tem que ficar quieto, só você manda, o governo manda e você obedece, o governo manda e você obedece, aí depois você fica com essa coisa encruada dentro de você, que quando você lida com os jovens, né, por exemplo, eu tenho essa couraça, né, de pessoa dura, tal, assim, isso você adquire a infância, adquire da própria família, né? Aí você conversa com a pessoa e fala, não, ela não é assim, ela é diferente, mas isso você nunca vai tirar de você, essa coisa de dentro. A mesma coisa quem vive a guerra. Meu pai, ele pegava, na minha casa, tinha alimento estocado de papel. Quando meu pai morreu, eu tirei, 70 latas de óleo vencidas de dentro de casa, porque ele tinha medo que faltasse. Então, é uma coisa do pós-guerra, né, que passou fome. Então, é uma coisa que ele tinha de dentro dele. E era carrancudo, fechadão, né? E tudo isso por quê? Porque viveu muito, viveu a primeira, praticamente, não, viveu a segunda, um resquício da Primeira Guerra, viveu a Segunda Guerra todinha, a família desestruturada por conta de guerra. Então, isso é muito difícil. E as pessoas de hoje não têm essa noção do que é. Então, a gente julga muito, né? Fala muito. E é muito importante a gente primeiro falar para depois conversar, respeitar, porque se você manda e o outro obedece, você não tem vida. Então, para mim, a ditadura ela não existe, não deveria ter em lugar nenhum. Todo mundo deveria viver em democracia. Pesado. Obrigada, professora. Obrigada, né?